Olá, dando sequência à ideia de leis de conservação no eletromagnetismo, nesta aula nós trataremos do chamado teorema de Poynting, no qual acontece a definição de uma quantidade chamada vetor de Poynting, que é uma quantidade de extrema importância no eletromagnetismo, e deve-se essa descoberta a John Henry Poynting, independentemente também Oliver Heaviside. O Poynting ele foi aluno do Maxwell, como curiosidade aqui, ele foi capaz de demonstrar a questão de conservação de energia e ele foi um discípulo do Maxwell. Tá? Então, o que acontece na teoria eletromagnética, via de regra? Nós temos o seguinte cenário. Tá? Geralmente, nós temos as equações de Maxwell, vou colocarei elas aqui, divergência de D igual densidade de carga, divergência de B igual a zero, rotacional de E negativo da variação temporal do campo magnético e a lei de Ampère-Maxwell, que diz que o rotacional do campo magnético H é igual à densidade de corrente mais a derivada temporal do vetor D, ou seja, a corrente de deslocamento, esse último termo aí. Então, essas aqui são as nossas equações de 1 até 4. Nós vamos nos concentrar em meios lineares isotrópicos e homogêneos. Tá? Então, essencialmente, quando isto é verdadeiro, nós podemos escrever que D igual εE, pelo menos verdadeiramente válido no domínio da frequência, mas aqui assuma, por simplicidade, que o epsilon e o mi são meramente constantes que podem ser para o vácuo ou para qualquer meio material. E essas serão nossas equações 5 e 6. Então, aqui nós temos as equações de Maxwell, ok? E as relações constitutivas. Adicionalmente, eu preciso de uma quantidade chamada força de Lorentz, que atua sobre cargas. Então, sobre uma carga ponto, nós temos a carga, o valor da carga pontual, vezes E, mais V vetorial B. Então, na demonstração do teorema de Poynting, nós vamos tratar o sistema como acoplado. Densidades de carga e corrente entram como fontes nas equações de Maxwell, resolve-se os campos e esses campos agem redistribuindo as cargas. Então, realmente, o problema geral é o seguinte, você tem dado, digamos, E e B, você tem que calcular as forças, estas produzem distribuições ρ e J, certo? Essas distribuições produzem novos, vou colocar aqui como se fosse um algoritmo, né? Novos valores de E e de B, novos E e B. Esses, via força novamente, produzem novos ρ e J, e assim vai ad eterno, né? Então, esse sistema é acoplado. Nós poderíamos simplificar isso aqui, ao invés de escrever esse fluxograma, e dizer simplesmente assim. Tá? E e B produzem ρ e J entram nas equações de E e B via equações de Maxwell. Então, nós temos um sistema acoplado, onde uma parte é o sistema material, então é a parte das partículas que compõem o sistema, vou colocar assim, sistema material, barra cargas, tá? Que entram via ρ e J, e nós temos os campos eletromagnéticos, que entram via E e B, digamos assim, ou E e H, se você preferir. Porque, claro, a gente está tratando desses meios, então,
de fato só preciso de dois, ou o E e o B, ou o E e o H, tanto faz. Os outros dá para expressar como função proporcional. Tá? Então, esse é o grande problema típico do eletromagnetismo. Via de regra, a gente simplifica. Tá? Então, existem dois tipos de simplificações que nem sempre podem ser feitas. Simplificações. Um cenário, dados Rho e J, determinar E e B, certo? Ou E e H, que seja. Esse é um tipo de cenário possível. O segundo cenário possível é dados E e B, calcular os efeitos produzidos por esses campos, produzidos nas cargas. Ou seja, nos Rhos e J's presentes aí. Tá? Vou dar alguns exemplos. Tá? Suponha uma antena transmissora. Nesse cenário, você diz o seguinte: Rho e J na antena, nos condutores que compõem a antena, são dados forçados por uma fonte externa, oscilam lá na região antena, na região da antena transmissora, e essas cargas e correntes, densidades de carga e densidades de corrente, atuam como fontes, e aí você vai determinar os campos produzidos por essas densidades de carga e corrente. Campos esses que são emitidos, em geral, pela antena. Então, você tem o campo próximo, o campo intermediário, o campo distante, e assim vai. É o primeiro tipo de problema. Então, se você estivesse tratando a antena transmissora e você não quer, por exemplo, ver o que acontece como correções à distribuição de carga e corrente por efeito da chamada reação de radiação, que é o próprio efeito do campo produzido sobre elas, sobre a própria distribuição de carga e corrente na antena, você estaria enquadrando o seu problema nesse tipo de cenário número 1. Dados Rho e J, calcule E e B. Tá? E o outro tipo de cenário é dados E e B, veja o que acontece com as distribuições de cargas no meio material. Esse tipo de cenário aqui seria aplicado, por exemplo, na antena receptora, porque chega o campo elétrico e magnético, o campo eletromagnético da antena, produzido pela antena transmissora que está lá longe, então são campos dados já, e ele vai chegar na antena receptora produzindo correntes elétricas, distribuições de cargas e tudo mais. Então, o que você quer saber é qual é a tensão induzida, qual é a corrente produzida na antena receptora. Dado quem? Dado o campo que está chegando. Então, é um outro cenário aqui. Tá? Outro exemplo da situação 2. Você pode ter, hoje nem é mais utilizado, né? Os nossos sistemas hoje de imagem são baseados em outras formas, né? Com semicondutores, mas antigamente os tubos de raios catódicos que eram usados para fazer imagem tinham uma tela fosforescente, certo? Essa tela fosforescente, quando impactada por um elétron, ela emite luz, e aí você, incidindo o elétron em cada ponto da tela, você ia produzindo a imagem, tá? Só que esse tubo, para direcionar o elétron para onde ele tinha que ir, ele poderiam ser campos elétricos, existem tubos cujo efeito diretor é dado por campo elétrico, mas normalmente os de TV eram via bobinas. Essas bobinas produziam campos magnéticos intensos. Então, dado esse campo, que são os campos diretores, então tinha um campo para direcionar o elétron na horizontal e outro um na vertical, desculpa, e outro na horizontal. Dados esses campos, o elétron passa por aqui e sofre uma força. E ele é defletido, então. Certo? Então, esse é o segundo cenário. O elétron, ao se movimentar, produz um campo magnético? Sim, mas é tão pequeno
comparado com o campo da fonte, que são eletroímãs em geral, nesse caso, que você despreza, tá? Então, via de regra, você simplifica jogando o seu problema ou aqui ou aqui. Mas o mundo real é acoplado, tá? No caso do exemplo do tubo de raios aí, né, que você tem os tubos de televisor antigos, você tem exatamente isso, tem um campo magnético muito intenso, o elétron ao passar sofre a ação desse, mas ele também produz um campo. Só que a correção é tão pequena que você despreza, tá? A mesma coisa, numa primeira aproximação na antena transmissora, Rho e o J são forçados por uma fonte externa que vem do radiotransmissor, tem amplificadores e tal, estágios eletrônicos anteriores que, ao aplicar isso nos terminais da antena, forçam uma distribuição de carga e corrente lá, né? O campo gerado pela oscilação dessas cargas e correntes nos condutores da antena produz redistribuições de Rho e J? Sim, mas também, como primeira aproximação, você fala, olha, mas é numa primeira abordagem, eu vou dizer, olha, a fonte externa está forçando aqui essa distribuição. E aí você vai trabalhar o quê? Dados Rho e J, vou calcular as equações de Maxwell. Mas o problema, em geral, é acoplado. E e B acopla com Rho e J. E as coisas deveriam ser resolvidas de maneira simultânea, acoplada. É claro que, como eu falei, em certas situações você pode aproximar. Então, dito isso, para o teorema de Poynting, para a demonstração do teorema de Poynting, nada disso que é assumido. O sistema é assumido assim, olha. Tá? Então, é acoplado mesmo, ok? Então, o sistema está acoplado. Então, vamos para algumas definições que devem vir lá da mecânica básica, né? Vejam só o seguinte, nós temos a definição de força pela segunda lei de Newton. Então, força, segunda lei de Newton. Então, imagine que você tem o momento linear, P igual a M vezes V. Tá? Então, esse aqui é o momento linear. E, supondo só haver forças eletromagnéticas, se tiver, você inclui as outras, tá? Para uma determinada partícula, o dp dt é igual ao somatório das forças, que aqui a gente está admitindo é a força, é o somatório de todas as forças presentes no sistema. Da força N igual a 1 até a milésima ou quantas tiverem no seu sistema. Tá? Mas nesse caso aqui, a gente está assumindo que a força é dada pela força de Lorentz, pela força eletromagnética atuando no sistema. Então, eu tenho uma força eletromagnética aqui, vetor. Ok? Então, essa é a lei, segunda lei de Newton. Note o seguinte, tá? Se você tiver um certo volume do espaço, aqui nesse volume do espaço, você vai ter, supondo o sistema fechado, então, hipóteses aqui, o nosso sistema é fechado, a princípio, sistema fechado, volume V, que você poderia fazer tender a infinito, se for o caso. Tá? Aqui dentro desta região de volume V, você tem campos elétricos e magnéticos, certo? Tem campos eletromagnéticos lá dentro e tem distribuições de carga e de correntes lá dentro também. Então tem E, B, tem Rho e J. Numa pequena parcela do volume, você pode quebrar em infinitésimos, você vai ter aqui um ΔQ nesse ΔV aqui, então esse ΔQ é simplesmente a densidade naquele ponto vezes dV. Eu preciso lembrar do seguinte, né? Esse dq, ele é de fato uma função da posição e do tempo. Naquele ponto você tem um ΔQ, e ele é dado pela distribuição de carga vezes o dV, vezes o infinitésimo de volume. Você vai quebrar esse volume em N pedacinhos, N pedaços ΔV. Tá? Naturalmente que você tem um vetor J aqui, né, um J vetor localmente, que seria dado pela
densidade de cargas, função da posição e do tempo, vezes a velocidade, função da posição e do tempo para aquele elemento ali. Então, esse elemento aqui se desloca com velocidade v. E, naturalmente, também que se existe a presença de um meio material, de um campo eletromagnético, desculpa, esse campo aqui, você pode ter um campo elétrico apontando assim, aqui nesse ponto, um campo magnético, sei lá, apontando para lá, e ele vai sofrer, então, esse pequeno elemento, todos os outros também, mas se eu der um zoom nesse aqui, eu vou ver que esse cara sofre a ação de uma força, tá? Então, nesse pedaço aqui, eu vou ter uma ação de um diferencial de força, porque eu estou quebrando o volume. Então, essa é a ideia. Quebrar o volume em infinitésimos dV, certo? De tal maneira que, obviamente, né, a integral de dV é o volume total sobre todo o volume, né? A integral de dV é o volume total, mas eu estou quebrando o volume em infinitésimos dV, certo? E de tal maneira que em um ΔV, em um desses dVs, temos uma carga do tipo pontual, do tipo ponto, tá? Do tipo pontual. dQ. Então, dQ é uma carga pontual sobre este elemento infinitesimal de carga que eu estou representando aqui, ó, tá? Sobre este elemento infinitesimal de carga, dQ igual ρdV, nós vamos ter a ação de uma força que é dada simplesmente pela força de Lorentz sobre um infinitésimo de carga, uma carga pontual. Só que aqui eu vou representar isso da seguinte maneira, ó. dQ vezes campo elétrico mais V vetorial B, ok? Então, se eu quiser saber a força total que os campos produzem sobre este volume todo, eu teria que determinar então a força total igual à somatória, ou seja, a integral de todos os DFs. Tá? Integrar todas as diferenciais de força, porque nesse elemento de carga aqui eu tenho, digamos, uma força apontando numa determinada direção, é só fazer as contas aqui, o V, o E e o B, aqui seria a direção da força, mas aqui tem um outro infinitésimo, onde, digamos, aqui pode ser que a velocidade esteja apontando assim, o campo elétrico esteja para lá, e o campo magnético esteja para baixo, nessa outra posição. Então é um outro DF que é naquela outra posição. Eu posso quebrar o volume em infinitésimos e eu terei, então, para que eu possa fazer a análise, eu posso quebrar o meu sistema em sistemas pequenos, onde eu sei de que maneira age a força de Lorentz. Sobre um infinitésimo, eu sei que a força sobre um pedacinho infinitesimal, que eu vou chamar aqui de ΔF, ou dF, é igual o infinitésimo de carga naquele voluminho, E mais V vetorial B. É isso que eu estou usando a força de Lorentz sobre uma partícula do tipo ponto, do tipo pontual. Ok? Então, isso aqui é uma coisa importante. Notem o seguinte, tá? Voltando para a definição de força. Se você quiser, anote essas equações no papel. Tá? E aí você vai acompanhando a linha de raciocínio. Note o seguinte, ó. ΔF ΔF é igual ΔQ vezes E mais V vetorial B sobre aquele infinitésimo de carga. Tá? Então, isso aqui é a força exercida sobre um infinitésimo dQ, que é igual a ρdV, em torno do ponto
um ponto R lá no interior do volume, ok? Então, em torno de um ponto R no interior do volume, tá? Sob a ação de E e B, certo? Bom, pois vejam o seguinte, se nós expressarmos agora que o dq é ρ vezes dv, nós vamos ter ρ, estou escrevendo esse cara aqui, ó, esse cara dq é ρ vezes dv, ó. Guarda bem essa informação, ρ vezes dv, nós vamos ter ρ vezes o campo elétrico mais v vetorial b, vezes o ΔV, que é um escalar, eu posso manobrar ele para qualquer lado aqui. Então, agora, se nós dividirmos os dois lados da equação por dV, eu vou ter uma quantidade, eu vou usar esse F estilizado aqui, tá? Esse F cheio de estilo, e que me diz o seguinte, ó, isso aqui é ρ vezes E mais ρ vezes E mais ρV vetorial B. Só que se você lembrar bem da aula anterior, nós descobrimos que ρ vezes V é igual J, certo? Ρ vezes V é igual J. Então aqui eu vou ter mais J vetorial B, certo? Deixa eu escrever bem legal isso aqui, para que fique bem claro. Então eu tenho ρ vezes o campo elétrico, mais ρV, que é J, vetorial B. E isso aqui, ó, eu vou chamar de nossa equação de número 7 da aula de hoje, desta aula, né? É a nossa equação número 7. Ela é chamada de densidade de força de Lorentz. Densidade de força de Lorentz. Note que no sistema internacional você tem o quê? Newtons por metros cúbicos. Essa é a unidade de medida, porque você está dividindo força por volume. Newtons por metros cúbicos é a unidade de medida no sistema internacional. Tá? E veja só, o ρ acopla com E, ou seja, densidade de carga acopla com o campo elétrico, e o J acopla com o B. Certo? Isso é uma questão interessante. A densidade de corrente acopla diretamente ao campo magnético e a densidade de carga acopla diretamente ao campo elétrico. Com essa expressão bem geral, você pode calcular qualquer coisa. Ah, eu quero saber quanto vale a força sobre um certo volume do espaço dado uma determinada distribuição de campos. Eu quero saber a força superficial. Enfim, você vai saber o que tem que fazer integrando isso aqui sobre o volume, ou sobre uma determinada área, ou whatever, o que tiver que ser feito. Se for, por exemplo, uma densidade superficial de carga, aqui vira uma densidade superficial, aqui uma corrente superficial, e aí a força teria para você ter a força sobre esta superfície, você teria que integrar sobre a área. Tá? Isso é muito comum de você ter, por exemplo, quando é um problema de duas placas que são paralelas, no caso de um capacitor, se tem carga de um lado positiva e carga negativa do outro, existe uma força que tende a atraí-las, por exemplo, uma em relação à outra. Então você pode calcular esse tipo de coisa com essa expressão. O nosso foco não é fazer esse tipo de análise, tá? Mas guarde bem essa expressão aqui que vai ser importante logo adiante. Tá? Então essa aqui é a chamada densidade de força de Lorentz. Bom, agora voltemos à segunda lei de Newton, tá? Que é uma lei da mecânica. Então veja só. Primeiro eu vou relembrar alguns aspectos básicos. dP dt é igual a força. Se você... Vou até deixar um espacinho aqui, ó. Se você multiplicar pelo dl,
um certo deslocamento ΔL dos dois lados, na forma do produto escalar, você vai ter aqui um delta de trabalho realizado, e esse trabalho é um trabalho de natureza mecânica, tá certo? É uma variação no trabalho mecânico. Suponha que, por exemplo, a partícula tem uma trajetória, ela caminha um certo ΔL, você pode ter a força agindo assim, então o trabalho só é efetivo aquele para o qual a componente da força está na direção da na orientação do ΔL de deslocamento. E note também que o ΔL é simplesmente velocidade vezes ΔT. No infinitésimo de tempo, o deslocamento ΔL vetorial é V ΔT. Então, veja só, eu posso simplesmente escrever o seguinte, ó, dp dt, ponto V ΔT, se eu relaxar a condição do DL para uma coisa quase infinitesimal, posso relaxar um pouco essa condição, isso aqui vai ser igual força ponto ΔL, que seria então também da mesma forma, V ΔT aqui do lado de cá, V vezes ΔT. Tá? Mas tem um detalhe interessante, que se você escrever esse cara como momento sobre massa, né? Porque da segunda ou da definição de momento linear, eu sei que velocidade é momento sobre massa, você vai ter dp dt ponto p sobre m igual vezes o ΔT, né? O ΔT agora eu posso simplificar dos dois lados, igual a força vezes V. Tá? Nota o seguinte, para qualquer vetor, se você fizer a derivada da seguinte forma, ó, produto escalar entre dois vetores, A e B, derivada temporal desses dois vetores, pode ser uma derivada parcial, se você estiver falando de campos, então, em geral, isso aqui pode ser uma derivada parcial, derivada do produto em relação ao tempo, tá? Isso aqui é a mesma coisa que você fazer o seguinte, é a mesma coisa que você derivar o primeiro vetor em relação ao tempo, ponto o segundo, mais o primeiro ponto com a derivada do segundo, certo? E naturalmente que esse B aqui é um vetor arbitrário, que nem é campo magnético, é só uma relação geral para a derivada do produto escalar entre dois vetores. O produto escalar é comutativo, então você pode trocar esta ordem aqui. E se você fizer, veja só, A igual B para A igual B, se você fizer esta situação, A igual a B, veja só, você tem a derivada temporal do vetor A ao quadrado, normalmente representa-se assim, A quadrado. No caso aqui são vetores tidos como reais, então o A.A é o módulo ao quadrado do vetor, que muitas vezes você simplesmente escreve como A, só para lembrar que ele era um vetor ao quadrado, ele vira um escalar, mas você poderia até colocar módulo ao quadrado. E isso aqui, tá, acaba virando o seguinte, olha, dA dt.a mais a.dadt, você pode trocar a ordem aqui, você vai ter duas vezes a derivada de A em relação ao tempo, ponto A. Né? E óbvio, você pode fazer a volta agora. Ah, eu vou ter que apagar as equações de Maxwell, guarde elas bem aí. Veja só, essa equação aqui, você pode então fazer o seguinte, passar esse fator meio para cá, meio é uma constante, e aí você vai ter a seguinte identidade, dA dt ponto A é a mesma coisa que a derivada temporal da metade do valor desse vetor quadrado, onde, entende-se, né, A quadrado é A ponto A, é o produto escalar do vetor A com ele mesmo. Esse é o entendimento.
Então, note que aqui, ó, nessa expressão, você está autorizado a escrever da seguinte maneira já, de cara, ó, dp dt ponto p sobre m também é uma constante, é a mesma coisa que a derivada temporal. Posso jogar a massa para dentro da derivada, já que eu estou assumindo que a massa não varia no tempo. dp dt ponto p é essa identidade aqui, onde o nosso vetor agora é p, você vai ter então p ao quadrado sobre 2. Então veja só, a variação temporal da energia cinética ddt de p quadrado sobre 2m, que você também pode escrever assim, ó. Se você colocar o p na forma m vezes v, você vai ter m quadrado, v quadrado, cancela uma coisa aqui, um fator de massa, você vai ter derivada temporal de mv quadrado sobre 2. Isso tudo é igual, então, a quem? Força vezes velocidade, produto escalar aqui, força ponto velocidade. Força ponto velocidade. Tá? Note o seguinte, se você integrar isso aqui sobre um ΔT, sobre um certo intervalo de tempo, você vai ter o quê? A variação da energia cinética entre dois instantes de tempo. E isso aí é essencialmente, né? Note, é voltar o ΔT, dos dois lados. Voltar o ΔT é uma variação de trabalho mecânico. Então, se você divide esse cara pelo ΔT, que é para cancelar o ΔT em tudo aqui, se você divide esse pelo ΔT, você tem isso aqui como essencialmente a variação do trabalho mecânico sobre ΔT, sobre um intervalo de tempo ΔT. Tá? E se você lembrar bem das aulas de mecânica, isso aí é a potência. Né? E dimensionalmente, veja só, isso aqui é newtons vezes metros, porque é dl, tá? Newtons vezes metros, força vezes dl é newton vezes metro. Newton vezes metro é joule, só que você está dividindo por segundos, que vem da velocidade. A força é newton, velocidade é metro por segundo. Newton vezes metro é o joule, dividido por segundo. Então, isso aqui é joules por segundo, ou seja, é a definição do watt. Isso é o watt. Vou escrever em letras minúsculas aqui, watt. Ok? Então, essa é a mera lembrança do que você tem lá da mecânica, onde, essencialmente, a F escalar V, F escalar V, é a derivada temporal da energia mecânica do sistema. Né? Note que essa aqui é a energia cinética da partícula. Então, a derivada temporal da energia cinética é igual à potência do sistema. Então, é isso. Então, nós temos uma nova definição aqui. Potência. Potência. P. No caso aqui, mecânica. Eu posso chamar isso aqui de ΔP, né? Se eu pensar em um intervalo de tempo pequeno. Tá? ΔP seria, então, o delta de trabalho mecânico sobre o delta de tempo. E isso aqui me dá, essencialmente, a derivada temporal do mv quadrado de uma partícula. Ou seja, é a variação da energia cinética. Tá? Mas isso aqui é, na essência, força ponto velocidade. Tá? É força escalar velocidade. Agora, vamos traduzir esta equação para um volume. V aqui, de novo, aquela ideia, né? Eu tenho infinitésimos. Nesse infinitésimos eu tenho a massa de uma partícula ou a massa desse infinitésimo de volume. Eu teria o delta de carga nessa posição, essa quantidade se desloca com velocidade v, esse aqui é o infinitésimo ΔV, está sujeito a
presença de campos eletromagnéticos aqui. E aí eu quero analisar, porque tem outros ΔVs aqui, eu quero analisar só a ação sobre esse infinitésimo de volume. Então eu poderia dizer o seguinte, olha, se você dividir essa quantidade por ΔV, você vai ter o delta do trabalho mecânico dividido pelo ΔV, no limite quando o ΔV tende a zero, que seria esse infinitésimo de volume aqui. Então isso aqui é o que eu vou chamar de P mecânico. Isso aqui é a mesma coisa que a derivada temporal do somatório de todos os mv quadrado que tem lá dentro sobre 2, dentro do volume, ou seja, do do VJésimo, do Jésimo indo do 1 até o Nésimo, todas as quantidades que estão dentro desse ΔV, e eu estou dividindo isso aqui por ΔV. Estou dividindo pelo infinitésimo de volume. E isso aqui, ó, agindo sobre uma quantidade de Q, que pode ser lá uma combinação de múltiplos elétrons até, ou múltiplas cargas, mas de tal ponto que olhando macroscopicamente isso ainda é infinitesimal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter essencialmente diferencial de força ponto velocidade. A diferencial de força é o que age sobre este infinitésimo. Então, o dF age sobre o volume ΔV, mas nós estamos dividindo toda a equação por ΔV. Então, eu estou pegando essa equação aqui que vale para uma só partícula material, tá? E estou considerando um conjunto de partículas aqui dentro desse infinitésimo de volume, que vai me dar uma carga total ΔQ, uma certa quantidade total delta massa, mas essencialmente eu estou pegando a massa supondo que podem ser todas iguais, ou pode ser mj, vj quadrado, não tem importância, estou pegando todos os mv quadrados, somando tudo e dividindo pelo delta de volume infinitesimal que eu considerei. Agora, note o seguinte, delta de força por delta de volume, nota o seguinte também, eu não estou sendo mega rigoroso matematicamente. A ideia é levar a coisa de maneira um pouco intuitiva. Então veja só o seguinte, essa quantidade aqui, que é o somatório dos mv quadrados, poderiam ter j massas diferentes lá, né? Sobre 2. 1 sobre o delta de volume, o volume que contém todas essas coisas aqui, tá? Isso aqui então passa a ser uma definição local, tá? No limite em que o ΔV tende a zero, isso aqui é o que eu posso chamar de densidade de energia mecânica das partículas, ou seja, cinética, essencialmente cinética das partículas, ok? É a densidade de energia mecânica. Consequentemente, a densidade de potência é a derivada temporal, né? É a derivada temporal disso, dessa quantidade que está aqui, ó. É a derivada do U mecânico em relação ao tempo, ou seja, é a derivada da densidade, é a derivada temporal da densidade total de energia que você tem lá, e isso passa a ser uma definição ponto a ponto, porque em torno deste R, dado um sistema de coordenadas, digamos até a origem pode estar fora do volume, R, vírgula, naquele instante de tempo T, é esse pedacinho de volume que estou acompanhando. Então, a derivada passa a ser uma derivada parcial, porque agora eu estou representando ponto a ponto, e normalizando pelo infinitésimo de volume que eu considero. Vejam que ΔF sobre delta de volume é essencialmente a definição anterior que a gente tinha. Densidade de força, e essa força aqui, para o nosso caso, é só eletromagnética, mas você poderia ter forças de pressão, gradientes de, enfim, forças de gradiente, forças difusivas, não interessa, é o somatório das forças aqui, ponto velocidade, que passa a ser uma velocidade também média daquela região do volume lá.
Então, essa equação aqui é o nosso ponto de partida para a dedução do teorema de Poynting. Eu tinha que chegar até ela, para você entender que isso aqui, ó, é a densidade de potência. Então, isso aqui é uma densidade de potência. Tá? Mecânica, no caso, e ela é medida, então, em watts por metros cúbicos, porque eu estou dividindo o quê? Potência, watts, por volume, metro cúbico. Então, a unidade de medida disso aqui é watts por metros cúbicos. Então, aqui eu tenho Newton, né? Se olhar do lado de cá, eu tenho Newton por metro cúbico, vezes metro por segundo. Veja que Newton vezes metro por segundo é watt. Então, eu tenho watt por metro cúbico. Fecha também dimensionalmente essa equação. Então, vejam só. Vamos lá. É daqui que a gente parte, então, para fazer a dedução do teorema de Poynting. Veja só. Então, dada essa expressão, essa aqui é a nossa equação de número 8. Tá? Nós temos derivada desta densidade de energia em relação ao tempo. Estou chamando de mecânica aqui, tá? Porque vem da definição de trabalho mecânico, mas é o somatório de todas as energias associadas às partículas. E que nesse caso estou assumindo que elas têm energias cinéticas não relativísticas. Tá? Isso aqui é igual a densidade de força total, ponto V, e agora vamos assumir que o sistema é puramente eletromagnético. Então, suponha, por simplicidade, que o sistema, lembre que ele é fechado, seja puramente eletromagnético. Tá? Então, em geral, forças gravitacionais, se você estiver pensando em sistemas de cargas em um ambiente microscópico, elas são desprezíveis, tá? Muitas ordens de grandeza menores do que as forças eletromagnéticas. Mas caso você tenha forças gravitacionais, inclua na densidade de força. Se tiver, isso só vai aumentar um pouco o trabalho na dedução, né? O trabalho de deduzir essas coisas todas aqui. Mas enfim, suponha que só tem força de Lorentz, ou seja, a densidade de força que eu estou preocupado aqui é ρ vezes campo elétrico mais J vetorial B. Essa é a densidade de força que a gente tem no problema. Então eu posso substituir aqui, ó, derivada temporal da densidade de energia no sistema é igual à potência realizada sobre esse sistema de partículas pelas forças de natureza eletromagnética. Então eu vou ter exatamente isso aqui, ρe mais J vetorial B, ponto V. E aí esse lado de cá, lado direito, eu posso simplesmente manobrar as quantidades. Vejam, eu vou ter ρ e ponto V. Eu posso trocar a ordem, produto escalar sempre você pode trocar a ordem, mais V ponto o J vetorial B. O único que eu não posso trocar é o produto vetorial aqui. Então, J vetorial B. Agora lembre do seguinte, tá? Lembre que J é ρ vezes V. Então você pode escrever esse fator velocidade aqui da seguinte maneira, ó. Derivada desta energia que estou chamando de densidade de energia mecânica igual J.E mais J vetorial B, dividido pela densidade de carga elétrica. Estou escrevendo o V como J sobre ρ. Né? Agora, lembre de uma propriedade do produto escalar triplo. Se você tem um par de vetores, o J e o B, digamos que o J esteja aqui e o B esteja orientado assim, eles nem precisam ser perfeitamente ortogonais, podem até ser paralelos, aí aqui o próprio J vetorial B daria zero,
Mas suponha, o pior caso é quando eles são ortogonais, né? Suponha que eles tenham um certo ângulo de inclinação. Esse aqui é o J e esse aqui é o B, tá? JB. J vetorial B, J vetorial B, eu tenho que rodar o J na direção de B. J vetorial B vai me dar um terceiro vetor, que é o quê? É a área do paralelogramo formado pelos dois, perpendicular aos dois vetores que lhe deram origem. Portanto, o resultado de J vetorial B é perpendicular a J. Né? J vetorial B é perpendicular necessariamente a J e também é perpendicular a B, é perpendicular aos dois. Tá? Sempre que você tentar projetar um vetor sobre outro que ele é ortogonal, e é isso aqui que você está fazendo, o resultado é zero. Isso é uma identidade vetorial. E aí, finalmente, você tem a nossa equação derivada du dt igual a J escalar campo elétrico. Tá? Isso aqui é o resultado dessa equação ao final das contas. Né? Seria a nossa equação número 9. Certo? Nossa equação número 9. Qual é a ideia agora? A ideia é relacionar o lado direito desta equação com somente campos. O que acontece quando eu expresso o J em termos dos campos? Tá? Então, essa é a ideia por trás da dedução. O que nós vamos ter? Das equações de Maxwell, tá? Das equações de Maxwell, nós sabemos o seguinte: rotacional de H é J mais a derivada do vetor D em relação ao tempo. Estamos pensando em meios materiais onde D é εe, a gente já vai usar isso em um segundo. Mas aqui no caso, vejam só, eu posso expressar que o J é igual ao rotacional de H menos a derivada do vetor D em relação ao tempo. Então, essa aqui é a nossa equação de Maxwell número 4, só ela está escrita de uma forma diferente, tá? Eu estou isolando o J. E eu vou jogar isso aqui, eu vou jogar essa equação na número 9. Tá? Só por uma questão de simetria, note que a equação que é a lei de Faraday, ela é escrita como rotacional de E igual menos dB dt, certo? Mas você pode simplesmente fazer o seguinte, ó, passa esse cara para o lado esquerdo, muda o sinal e isso é igual a zero, tá? Que corresponderia a somar esse vetor dB dt dos dois lados. Então essa aqui seria a nossa equação 3 numa nova forma, mas é a lei de Faraday ainda. Tá? Então, substituindo 9 em 8, o que nós temos? Que a derivada dessa densidade de energia associada aos termos cinéticos lá é igual rotacional de H menos a derivada do vetor D em relação ao tempo, é o J, certo? Ponto E. Mas não está simétrico esse negócio, tá? Isso não está simetrizado. E eu sei que para o E está o H no eletromagnetismo, para o H está o E, certo? E para o D está o vetor B. Só que eu não posso alterar o conteúdo de uma equação. Então eu preciso somar zero. Só que veja só, rotacional de E mais a derivada temporal do B em relação ao tempo é zero. Lei de Faraday. Então eu vou aqui, ó, eu estou acrescentando esse termo aqui, ó. Deixa eu até usar uma outra cor aqui, vamos ver se funciona melhor. Estamos acrescentando esse termo aqui para simetrizar a equação, certo? Simetrizando a equação, somando zero, né? Somando
zero. Por que somando zero? Porque o resultado desse cara aqui, a lei de Faraday, é zero. Tá? Agora resta saber o sinal. Eu posso colocar mais ou menos. Só que a grande sacada do Poynting, tá? Não sei se foi dessa forma que ele fez essa dedução, existe uma identidade vetorial se você acrescentar o sinal menos aqui. Tá? Então, menos zero. Mais zero ou menos zero, tanto faz. Escolha o sinal menos e isso te ajuda no resultado final. Por que disso? Porque existe uma identidade vetorial que diz o seguinte: identidade vetorial, ela diz o seguinte, que a divergência de um produto entre dois vetores, A e B, dois vetores quaisquer, A e B, a divergência de, ou seja, é o produto ponto de um produto vetorial entre dois vetores. Isso aqui é a mesma coisa que a divergência do primeiro, desculpa, o rotacional do primeiro ponto o segundo, menos o rotacional do segundo ponto com o primeiro. Isso é uma identidade do cálculo vetorial. Tá? Então, essa identidade já era conhecida. Então, como é que eu ganho essa identidade? Rotacional de H.E. Eu tenho que ter rotacional de E.H para usar essa identidade. Mas tem que ter menos entre eles. É por isso que vem o menos aqui. Tá? Então, acrescentamos um menos aqui. Até agora, vejam só, isso aqui é meramente a densidade de potência do sistema. Ocasionado por quem? Pela ação das forças eletromagnéticas agindo sobre o sistema material. Né? E isso dá J escalar E. O sistema material está aqui e você está trocando J pela expressão que só é função dos campos. Ou seja, o que sobra de rotacional de H menos derivada do vetor D em relação ao tempo? O J, que é a corrente. Tá? Então vejam só, aqui já dá para usar a identidade. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a seguinte identificação. Olha só, tá? Derivada da energia de natureza mecânica aqui, derivada do U mecânico em relação ao tempo, que eu sei que era J.E, tá? Eu troquei o J pela expressão em termos das equações de Maxwell e acrescentei um fator que é zero. Esse fator aqui é zero, tá? Somamos zero no total, mas usando a lei de Faraday. E eu sei que quando você olha para o sistema das equações de Maxwell, o D está para o B, o E está para o H. Então, olha, rotacional de H, rotacional de E, H, D, B. Tá? Um está para o outro. Isso tudo vai ser igual, olha só, menos, e você pode mostrar isso aqui, né? Porque você vai ter o quê? Eu vou pegar esse cara aqui, deixar em evidência esse menos, menos rotacional de E ponto H, certo? Mas aí esse aqui tem mais, então eu tenho que menos, menos para ficar mais. Rotacional de H ponto E, certo? E aqui eu vou ter menos derivada do vetor D ponto E, e aqui menos com mais menos. Então vejam que esses dois fatores que envolvem a derivada temporal ganham um sinal menos, por isso eu deixo todo mundo com menos, menos dB dt.h, ou seja, aqui nós temos a identidade vetorial rotacional, ou quem faz o papel do vetor A é o E, quem faz o papel de H é o B. Então nós temos o que? Rotacional de E.H menos rotacional de H.E, isso aqui é quem? A divergência de E vetorial H. É isso que nós temos na equação. Resultado, portanto, é o seguinte ainda. Vou apagar isso aqui e vou usar esse outro ponto importante aqui, olha. Vejam só, usando as propriedades do meio material, usando o meio material, vou colocar dessa forma simplista, usando o meio material, o que eu vou ter? Tá? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter que D é igual a εE,
B é igual a μ vezes H. E aí eu vou pegar um deles aqui, o outro é mutatis mutandis, vale a mesma coisa. Ó. Derivada do vetor D em relação ao tempo, ponto E, é a mesma coisa que epsilon dE dt, ponto E. Mas se você lembrar bem, nós já usamos essa identidade. Tá? Isso aqui vale a mesma coisa que derivada temporal da metade de E ponto E, ou seja, do E quadrado, e o epsilon eu estou admitindo constante, porque eu já tirei ele, inclusive, para fora da derivada temporal, epsilon E quadrado sobre 2. Mesma coisa para dB dt, né? dB dt, ponto H, que é o segundo termo, mesma coisa, estou usando B igual a μ vezes H, derivada temporal de μ vezes o H quadrado sobre 2. Então, essa identidade aqui é aplicada. Né? Então, aqui ó, nós temos o divergência de E vetorial H. E aqui nós temos menos, ou seja, menos derivada temporal. Eu posso colocar a soma, a derivada de uma coisa mais a derivada da outra, a derivada temporal em evidência, a soma de dois fatores, meio de epsilon E quadrado, certo? Tudo aqui está sendo assumido como campos reais, tá? Eu não estou pensando em representação complexa nesta lei. Mais meio de μ vezes H quadrado, ou seja, do campo magnético ao quadrado. E aí, esse é o nosso teorema de Poynting. Essa já é a forma do teorema de Poynting. Então, reagrupando os fatores, eu posso jogar o menos para o lado de cá. Vejam só. Rearranjando tudo, nós vamos ter o menos vem para cá, divergência ds, nós já vamos definir esse vetor E vetorial H, mais, eu estou passando menos para o outro lado, mais derivada de um U eletromagnético dt, igual menos du mecânico dt, e isso aqui eu sei que é menos J escalar E. Certo? Esse aqui já é o teorema de Poynting, onde S vetor é E vetorial H, certo? U é o U eletromagnético, o UEM aqui, é metade de epsilon E quadrado, mais metade de μ vezes o H quadrado, certo? Então, essa aqui é a nossa equação número 10. Tá? Esse aqui é o teorema de Poynting. Essa equação 10 aqui, esse aqui é o teorema de Poynting. Okay? Esse já é o teorema de Poynting. E mais, a gente sabe que o U mecânico... Bom, agora vocês já viram isso aqui, já espero que tenham compreendido. Eu posso apagar aqui também. O U mecânico ele vai ser simplesmente dado pela definição anterior, né? O somatório de todas as energias das partículas, vou colocar assim, partículas, dividido pelo infinitésimo de volume, das J partículas, né? Ou vamos colocar aqui diretamente os mj, vj quadrados dividido por 2, no limite em que o ΔV tende a zero, sobre todas as partículas que estão contidas dentro desse ΔV, 1 até N. Então veja que no final das contas, se na média todas têm mais ou menos a mesma velocidade de deriva, etc., você vai ter aqui essencialmente a densidade de partículas vezes a energia cinética que elas têm. Tá? Então, essas aqui são as nossas equações número 11, número 12, número 13. Se você quiser, eu não tinha definido antes. Tá? Olha só, mais uma coisa que a gente pode definir.
energia total, densidade de energia total. Densidade de energia total, U, né, essa quantidade U, ela vai ser dada da seguinte forma. É a eletromagnética mais a mecânica. E aí, vejam só, eu posso passar esse termo para o lado de cá, eu vou ter exatamente a soma das duas, o que me diz o seguinte, divergência do vetor S mais du dt igual zero. Equação número 14, que é o teorema de Poynting ainda, tá certo? Não mudou, ainda é o teorema de Poynting. Essa equação aqui, que é o teorema de Poynting, não sei se está dando para enxergar muito bem aí, du dt, que é o U total, tá? As canetas já estão falhando. Eu prometo que comprarei outras para as próximas, tá? Então, essa equação aqui é o teorema de Poynting. Mas ele nada mais é do que a lei de continuidade, ou a equação de continuidade, que nós já vimos, discutimos antes, para a energia. Então vejam só, o S está para o J, assim como o U está para o Rho. Tá? O S está para o J, assim como o U está para o Rho, para a densidade de carga. Então esse cara aqui, ele só pode ser, já que esse aqui é fluxo de carga por área, é a quantidade de carga que atravessa uma superfície por unidade de tempo por área, esse cara aqui só pode ser uma medida de fluxo de energia. É uma densidade, né, porque é por área, é uma densidade de fluxo de energia. Assim como esse cara aqui é uma densidade de fluxo de carga elétrica. Tá? É a quantidade de carga que atravessa uma área por unidade de tempo por unidade de área. Esse aqui é a quantidade de energia que flui através de uma superfície por unidade de área por unidade de tempo. Então ele é medido em joules, joules aqui se eu escrever por extensão minúsculo, joules por segundo metro quadrado. E joules por segundo é o watt. Watts por metros quadrados. Essa é a unidade de medida do S. Tá? Esse vetor S é chamado de vetor de Poynting. E aqui ele está na forma instantânea, tá? Valor instantâneo. Cada instante de tempo esse cara muda e muda com a posição também. Tá? Então esse é o vetor de Poynting. Note o que ele é. E vetorial H. Tá? E o que essa equação está dizendo? Está dizendo o seguinte, que se existe num determinado ponto do espaço fluxo para fora, o vetor de Poynting saindo do ponto, ele está levando energia embora. E esse cara é quem? É a onda eletromagnética que está levando a energia embora. É a energia radiada por aquele ponto, ou por aquele voluminho infinitesimal, ou se você quiser, você pode pegar a forma integral. Forma integral aqui também se aplica, já discutiremos isso, mas na essência, eu não vou rediscutir tudo, mas é a mesma ideia. Tá? Mutatis mutandis, se a densidade de energia varia nesse ponto, eu não posso criar energia, é porque o fluxo do vetor de Poynting está fazendo com que haja um fluxo de energia fluindo para fora do ponto, ou seja, divergência de S. O S está deixando aquela região, indo embora, ou seja, existe uma energia sendo radiada para fora daquele ponto. Tá? Então, detalhe importante, eu vou tentar representar agora algumas outras, vou tentar discutir agora algumas outras questões, tá?
Esse cara daqui, olha, ele é a densidade de energia eletromagnética. Então, vou começar por ele. Tá? Vamos só pegar cada um dos termos da equação de Poynting, do teorema de Poynting, e discutir um pouco melhor isso. Então, vejam só. Densidade de energia eletromagnética. Esse U subíndice M, tá? Ele é meio de epsilon E quadrado mais meio de mi vezes o H ao quadrado. Essa é a quantidade que a gente está se referindo aqui. Esta parcela bem aqui, ó, é a energia, é a densidade, tá? Densidade de energia elétrica armazenada no ponto R no instante de tempo t, tá? E esta quantidade aqui é a densidade de energia magnética armazenada também em R, no instante de tempo t. O que isso aqui é em teoria de circuitos elétricos? Bom, vejamos. Vou pegar o primeiro termo, tá? Se eu integrar esta energia sobre um volume, ou seja, eu vou integrar a energia elétrica, o E igual a 1 meio de epsilon E quadrado, tá? Eu vou integrar, suponha, E constante no volume, tá? Eu vou integrar esse cara sobre um volume V. E esse volume V eu vou considerar assim, ó. Eu tenho duas placas, dentre as quais eu tenho um vetor elétrico, então eu tenho, aqui seria o zero e aqui o tamanho D. Cada placa aqui tem uma área A de lá também, então imagine um cilindrinho. Esta região do espaço tem uma permissividade epsilon e uma permeabilidade μ. E entre esta placa, suponha que ela esteja carregada positivamente, a outra negativamente carregada, aparece um campo elétrico aqui, cuja magnitude vale E subíndice zero constante. Tá? Você poderia pensar que aqui, entre esses dois pontos, existe uma diferença de potencial φ, de natureza elétrica, de tal maneira que a diferença de potencial φ entre esses dois pontos aí, ela é igual a simplesmente E0 módulo do campo vezes a distância entre as placas. Capacitor de placas paralelas, tá certo? Pense em um capacitor de placas paralelas. Então, isso aqui, ó, é a energia elétrica total armazenada nesta região do espaço, se eu integrar sobre todo esse volume. Mas, nesse caso, veja só, eu vou ter 1 meio de epsilon, que estou assumindo constante, E0 ao quadrado, vezes o volume. Porque eu estou assumindo que se o E é constante e o epsilon também dentro do volume de integração, simplesmente isso aqui vai ser a densidade vezes o volume. O volume é quem? É a área vezes a distância D. E aí eu posso muito bem escrever isso aqui como meio de epsilon. O E0 eu posso trocar por φ, potencial elétrico dividido por D, a diferença de potencial elétrico, isso aqui é DDP aplicada entre os dois terminais. Então você vai ter o φ elétrico ao quadrado sobre D quadrado, mas tem um fator D aqui, então vai ficar multiplicado pela área sobre D. Se você lembrar bem, capacitor de placas paralelas. A capacitância não é epsilon A sobre D? Então vejam só que a energia armazenada, que é a integral deste fator aqui, é simplesmente C
vezes a diferença de potencial elétrico ao quadrado sobre 2. É a energia elétrica armazenada no capacitor. Então, essa aqui é a forma vetorial do termo capacitivo em circuitos elétricos. Então, esse fator 1/2 de epsilon e quadrado corresponde em circuitos ao C, diferença de potencial elétrico ao quadrado sobre 2. A mesma coisa para o fator 1/2 de μ vezes h ao quadrado, eu posso fazer análise, supondo o seguinte: eu tenho um material de natureza magnética aqui, se você tiver espiras aqui de tal maneira a produzir um campo magnético aqui dentro que seja mais ou menos uniforme, você pode definir a relação entre fluxo magnético, corrente, indutância e tudo mais, mas ao final das contas, o resultado vai ser, deixo como exercício, L, indutância do circuito, e I quadrado, que é a corrente que circula lá, dividido por 2. Então, esse cara aqui é a energia do tipo indutiva, né? A energia armazenada na forma de campo magnético. E em circuitos elétricos, essa aqui é uma lei vetorial. O que é os circuitos elétricos? É você integrar sobre uma região de um certo volume do espaço. E isso aqui, integrado sobre o volume, te dá essa expressão aqui. Tá? Se você pensar isso aqui longo o suficiente, tá? Mas com um certo comprimento D e uma certa área A aqui, essa área de seção transversal, você vai lembrar que a indutância vai corresponder a N espiras vezes ou N quadrado, né? Me fugiu agora exatamente, mas é N μ0, acho que é N quadrado μ0 A sobre D. Tá? Então, essa é a indutância do indutor daquele cilindro que tem N voltas enroladas em torno dele. Então, basicamente, o campo magnético nessa estrutura aqui, você pode fazer a conta pela lei de Ampère. O campo vai ser algo como N vezes a corrente dividido pela distância aqui. Tá? E para integrar sobre o volume, você vai ter que integrar o volume A vezes D. Então, na essência, vai te dar algo parecido com essa lei aqui. Vai te dar isso aqui, de fato. Agora só me fugiu se é N quadrado ou N. Tá? Mas você dá uma consultada aí e já vai verificar esse detalhe aí. Tá? Então, pronto. Essa aqui em circuitos é a energia capacitiva e esse aqui vai corresponder ao termo Li quadrado. Bom, se você relaxar a condição de sistema fechado, o J.I, J.E, quer dizer, esse cara aqui corresponde a duas possibilidades. Tá? O J e o E na mesma direção, dissipação. Então, se esse cara aqui maior que zero, você tem a dissipação. Se esse cara aqui menor que zero, é porque você está considerando uma fonte externa. Uma força externa que está algo que você teria externamente ali, tá? Que aí o seu sistema não é totalmente fechado, porque alguma coisa você teria deixado de levar em conta em alguma região e esse cara funciona como uma fonte. Então essa aqui é a potência providenciada lá por uma fonte de tensão no circuito, ok? Fonte de tensão, se você tiver no circuito. Caso contrário, ele é o que? O resistor. E o resistor, se você lembrar bem, corrente é o quê? Densidade de corrente é o quê num condutor? É a corrente sobre a área. Campo elétrico é potencial elétrico dividido por D, a mesma coisa que a gente aplica aqui no capacitor, só que agora fluindo corrente. Então, imagina uma corrente fluindo. Tá? E isso aqui, vejam só, se você integrar no volume, integral de J escalar E sobre o diferencial de volume, vai ser o quê? Isso aqui vezes A vezes D, que é exatamente corrente vezes diferença de potencial. Tá? E é claro, diferença de potencial você pode expressar como numa região resistiva como RI,
né? Ou se você quiser, você pode lembrar que o J, para a parte dissipativa, o J é sigma E, então você vai ter aqui, nesta lei, você vai expressar que condutividade vezes campo, ou você pode expressar o campo como J sobre sigma, vai te dar o termo na dissipação. Dissipação, esse termo aqui é o dissipação, circuitos é o termo RI quadrado, ou V quadrado sobre R, onde R vai te dar aquele fator 1 sobre a condutividade, área dividido por, ou melhor, distância entre os dois terminais dividido pela área. Né? Quanto maior a área, menor a resistência, maior a distância, maior a resistência. Então, esse é o termo que é ou uma fonte que está forçando o seu circuito lá, ou ele é a parte dissipativa. E aí faltou o item mais interessante do problema, que é o vetor de point. Então, vejam só. O vetor de point é o termo vetor de point é o termo S e vetorial H. A gente já sabe que ele entra na equação assim, ó, divergência ds igual menos du total naquela posição do espaço dt. Então, esse cara daqui, ó, ele é fluxo de energia, densidade de fluxo de energia. Tá? Ele é densidade de fluxo de energia. Agora, veja só, o U ele é medido em joules por metros cúbicos. E a derivada temporal introduz unidades de 1 sobre segundos. Então, esse lado direito da igualdade te dá unidades de joule por segundo, que é watts, por metros cúbicos. Aliás, não podia ser diferente, nós partimos de uma densidade de potência. Do lado de cá, eu tenho que 1 sobre metro por causa do operador nabla. Esse S aqui só poderia dar watts por metros quadrados. Ou seja, é joule que atravessa uma certa área por segundo por área. Tá? É o fluxo de energia dividido pela área. Tá? É a energia em trânsito, a energia andando. Tá? Pela própria unidade de medida aqui, nós vamos ter watts por metros quadrados. E a gente sabe que, se dado um ponto do espaço, a densidade de energia que está dentro desse ponto diminui no tempo, tá? Você pode escrever a equação assim, ó, du dt é igual a menos divergência ds. Se o U muda com o tempo, pegue um volume infinitesimal, mesma conversa que a gente fez para carga elétrica. Pegue um volume infinitesimal, você tem lá uma delta de energia total sobre delta de volume. Tá? Se a quantidade de energia lá dentro está diminuindo, o volume sendo constante, é porque alguém está levando embora. Quem está levando embora? O S, o vetor S. O vetor de Poynting está levando a energia para fora do volume. Por quê? Eu não posso criar nem destruir. Isso aqui é uma equação de continuidade. Tá? E aqui, vejam só, esse cara em unidades de campo elétrico vezes unidades de campo magnético é o quê? Volt-ampere por metro quadrado, que é exatamente watts por metros quadrados. Né? Volt vezes ampere é watt. Se nós quisermos, então, é importante notar o seguinte, S é chamado vetor de Poynting, esse aqui é o vetor de Poynting, eu já falei isso, mas repito, é o que nós queremos calcular depois para ondas, para saber quanto uma onda transporta, certo? O S é a densidade, é o vetor densidade de fluxo de energia. Ou, se você preferir, é o vetor densidade de potência. De potência
transportada em trânsito pelo campo eletromagnético. Se você quiser, você pode definir uma densidade de momento também, aí teria que ser uma outra lei, mas a luz, ela transporta momento linear, momento angular, ela não transporta só energia. Tá? O campo eletromagnético, ele não transporta sua energia, então eu tenho uma densidade de momento linear. E essa densidade de momento linear, ela é dada por S sobre C, sobre a velocidade da luz. Tá? Seria uma densidade de momento linear. Então, quando a luz incide sobre uma certa superfície, além dela transmitir energia, ela transmite um empurrãozinho. Só que é muito pequeno, tá? Mas isso foi medido, já é medido. Isso afeta, por exemplo, a órbita de satélites, as órbitas dos planetas, porque você tem a radiação solar empurrando um pouquinho. Os satélites têm que ser corrigidos ligeiramente por conta da pressão de radiação solar, senão eles podem cair, né, ou ir para o espaço. Então, existem essas correções em dinâmica orbital, isso é feito, tá? Mas a densidade de momento linear seria o vetor de Poynting dividido pela velocidade da luz naquele meio. Tá? Então, o Poynting, ele é essa quantidade que te mostra quanto de energia está sendo transportada pelo campo eletromagnético. Tá? Pela onda eletromagnética, como a gente vai ver. Note o seguinte, se o E é zero, não tem Poynting. Se o H é zero, não tem Poynting. Ou seja, só há transporte de energia no regime dinâmico, onde o E e o H têm que ser resolvidos de forma simultânea, porque eles estão acoplados, derivada temporal de um implica o outro, e aí, se existe um variando no tempo, existe o outro, existe o E e o H, e o produto vetorial entre essas duas coisas representa a energia transportada por aquela solução eletromagnética, que, como a gente vai ver, é uma onda. Tá? Então, esse aqui é o termo chave, esse aqui é o termo que merece destaque. Tá? Guarde bem essa quantidade aqui. Detalhe, se você quiser o regime harmônico, tá? Em regime harmônico, do tipo E elevado a ômega t, com esta forma de variação. Os campos, né, o campo elétrico, ele seria uma função da posição e do tempo, que é igual a E de R elevado a ômega t, e o H, né, é a parte real disso, na verdade, né? É a parte real, é o real disso aqui. Real, esse cara seria um vetor complexo, então eu estou usando uma representação complexa das funções, é um H complexo E na ômega t, também aqui toda a dependência espacial estaria nesta função complexa, vezes E na ômega t. Nessa circunstância, tá? Eu vou chamar isso aqui tudo de representação complexa, eu vou usar a mesma letra, tá? Mas a média do vetor E como função da posição e do tempo, vetorial com o H, função da posição e do tempo, tá? Que seria a média de S sobre um período temporal, sobre um período, dada a frequência ao período 2π sobre ômega, tá? Isso aqui é a mesma coisa que metade, parte real, E complexo, vetorial, H, representação complexa, complexo conjugado. Meio da parte real disso. Tá? E esse cara é o que a gente simplesmente vai chamar de S médio. Tá? Então, S médio seria simplesmente metade, parte real de E complexo naquela forma E na ômega t, né? Tem o termo E na ômega t, complexo conjugado de H. Isso aqui é que interessa. Tá? Agora, veja que se nós tomarmos, tomando a média no teorema de Poynting, eu já estou me encaminhando para o final aqui,
tomando a média temporal, no teorema de Poynting, tá? O que vai acontecer? Nós vamos ter média da divergência ds, a média é sobre o tempo, a derivada é espacial, então isso aqui é a média da derivada, é a derivada da média, você vai ter divergência do vetor S médio, portanto, é igual à média temporal do menos du total dt naquele volume. Não dá para trocar esse ddt aqui diretamente por i ômega, porque o u não é linear nos campos. Então você tem e quadrado e h quadrado. Quando você vai calcular o valor médio do e quadrado, você vai ter mais sutil a coisa, tá? Não dá para trocar diretamente. Mas suponha que você pegou o e complexo, calculou a parte real, jogou lá no meio de epsilon e quadrado, meio de epsilon e quadrado, esse cara varia no tempo, aqui você faz a integral no tempo mesmo, tá? Então você tem umas sutilezas aqui que eu não vou ficar discutindo. Até porque tem a parte da energia do sistema externo lá, das partículas, do ponto de vista do campo eletromagnético, é a parte das partículas, das cargas em movimento, isso eu também tenho que calcular. Então esse cara aqui, para mim, é, no final das contas, uma fonte FDR, é uma fonte que depende só da posição, é um FDR, tá? Então vejam só, essa equação, ela tem a seguinte cara, ó, divergência ds médio igual F que depende da posição, tá? Essa equação aqui, onde esse F de R é simplesmente o valor médio do menos du dt local lá na fonte, certo? É a média temporal sobre um período. Tá? É esse cara aqui. Veja só essa equação, tá? Numa situação muito importante para o eletromagnetismo. Suponha uma região fonte, aonde esse F de R é maior que zero, tá? Então, menos du dt, a média dá um valor F e isso é maior que zero, suponha que isso seja maior que zero, tá? E localizado numa região pequena em torno da origem. Tá? Qual que é o problema? É isso aqui, ó. Você tem um sistema de coordenadas x, y e z. Você tem aqui, numa certa região do espaço, o f de r, ele só existe aqui. Aqui dentro desta região, aqui tem f de r, é uma fonte. Tá? Isso aqui é uma fonte. E eu já vou antecipar de radiação. E eu quero saber quanto vale o S aqui, ó, nessa posição. Tá? Ele está sendo emitido numa distância R muito maior do que as dimensões da fonte. Eu estou olhando o campo distante, tá? Isso se chama campo distante. Bom, existem certas similaridades com a lei de Gauss. É, na verdade, uma situação em que eu posso aplicar a ideia de lei de Gauss. Então você vai ter isso aqui, solução. Tá? A solução desse problema aqui é a seguinte: S médio igual função da distância, pode depender de θφ, porque fontes podem emitir Poynting para um lado e não emitir para o outro. Esse tipo de fonte pode ter
uma direcionalidade, a carga ponto. Tá? Só lembrando, analogia. Aqui, analogia, divergência do campo elétrico igual ρ sobre epsilon. Tá? Isso é uma analogia. Eu sei que a solução aqui é E igual 1 sobre 4π epsilon, a integral da densidade de cargas sobre o volume, dividido pelo... seria o gradiente disso, né? Menos o gradiente disso. Mas, essencialmente, seria isso aqui, ó. Se você está olhando a região de carga aqui, você tem densidade de cargas aqui, ó. Densidade de cargas aqui, tá? Densidade de cargas aqui. Aplicando a lei de Gauss, você está olhando fora, numa distância R aqui, você tem isso aqui, ó. 1 sobre 4π epsilon, a integral ρ de R' sobre todo o volume da fonte, de V', e isso aqui é a carga total contida aqui dentro, dividido pela distância ao quadrado na direção radial. Tá? Então, mutatis mutandis, tá? Isso aqui vai dar quase a mesma coisa, só que tipicamente a solução ganha esta cara aqui, ó. G de θφ vezes um valor de potência P0, que é a fonte externa que provê para você. Deixa eu tentar escrever isso com mais espaço aqui. Solução. Isso aqui. Você pode roubar esta analogia aqui para o seu problema. E a solução tem esta cara, S médio, no campo distante, tá? Onde o quê? Você está olhando isso de uma certa distância onde toda a média temporal do du dt, do menos du dt, é maior que zero e está concentrado aqui. Fora dessa região é desprezível aquele du dt. Você pode desprezar esta variação. Tá? Então, a solução vai ter esta cara aqui, g de θφ vezes o P0, que é a fonte externa de potência, fonte de potência externa, tá? É externa, 4π r quadrado, a mesma coisa que está aqui, ó, 1 sobre 4π r quadrado. A constante aqui é 1 sobre epsilon, nós trocamos a constante aqui por g, a fonte aqui é a carga, a fonte aqui é uma potência de uma fonte externa, porque isso aqui é densidade de potência, esse cara aqui é um campo elétrico. Então a analogia para por aí. Tá? Detalhe, também aponta radialmente para fora, então isso aqui representa a radiação. Já estou antecipando aquilo que a gente vai ver lá com os potenciais e antenas. Então, representa a radiação. Representa a radiação. Cai na forma do inverso do quadrado da distância. Então, comunicações sem fio, sem estar guiadas. Isso aqui é um limite físico, você vai necessariamente ter uma lei do inverso do quadrado da distância, porque a fonte é concentrada, você está olhando o campo distante, você quer distâncias longas, vale esta lei, que é uma lei de conservação de energia, cuja solução tem esta cara. Tá? Então isso aqui representa a radiação de uma antena, por exemplo, a região que emite radiação do que a gente chama de antena. Tá? P0 é a potência da fonte, tá? É a fonte de potência externa, vamos colocar assim, externa, esse P0, P0 é isso, é a fonte externa, é quem alimenta a antena, ou seja, é aquela região do espaço onde você tem esse menos du dt, e esse G de θφ, ele é chamado ele representa a distribuição angular com que a radiação é jogada, diferente da carga elétrica. Se você pegar uma carga pontual positiva, tipicamente um pontinho mesmo de carga, as linhas de campo saem isotropicamente, ou seja, igualmente em todas as direções da esfera. Aqui não, você pode ter uma fonte F lá, de R, e a radiação ir toda para lá e quase nada para trás, tipo uma antena parabólica, por exemplo. Então, muito pointing vai para um lado e nada de pointing vai para o outro. Esse G que dá essa distribuição angular aqui, leva em conta também efeitos de eficiência, é chamado de ganho de antena.
Tá? E ele é adimensional, por quê? P0 é watts, R quadrado é metro quadrado, isso aqui tem que ser medido em watts por metros quadrados, tá? Que é a unidade de Poynting, já é valor médio, já é um vetor cujo valor é o valor médio, e é a solução do teorema de Poynting para uma situação muito simples, aonde você supõe que isso aqui seja conhecido. Você supõe que aquilo ali é conhecido. Claro que na região muito próxima, você tem essa energia total aqui, é uma energia eletromagnética mais uma energia mecânica, então vai ter uma parte de campo armazenado de forma capacitiva ou indutiva, vai ter as cargas oscilando e elas produzem, então entregam energia para o campo eletromagnético, roubam um pouquinho também, aquece, produz perda, mas no final, se o resultado disso aqui, esse menos du dt, é maior que zero, porque tem uma fonte externa lá forçando as cargas a oscilar nesta região do espaço, na região distante, ou seja, longe da região onde majoritariamente tem as cargas oscilando, porque eu estou assumindo o regime harmônico, você vai ter uma lei com esta cara. Analogamente à solução da equação, que é a lei de Gauss para uma carga. Só que aqui eu ganho uma dependência em θ-φ. Aqui não tem, né? Porque seria a integral da carga propriamente por r quadrado. É que essa fonte aqui poderia ter assimetrias lá, uma distribuição assimétrica que joga mais radiação para um lado do que para o outro. Mas fora isso, propaga radialmente e tem a lei do inverso do quadrado da distância. É lei fundamental, não tem como você fugir disso. Sistemas sem fio, sistemas não guiados, não tem como fugir da lei do inverso do quadrado da distância. Ok? Então, finalizo por aqui. Você pode tomar a forma integral dessas equações. Então, tipicamente, tá? Tipicamente, isso nós vamos utilizar potência radiada total. Isso aqui seria a potência radiada total. Total. Você pode ver que pela lei, né, o S médio é radial. O que você vai fazer? Você vai tomar o limite quando R é muito grande, R tendendo a infinito, uma integral fechada do S médio escalar dA, onde esse A é uma área esférica, ou seja, o dA ele vem a ser R quadrado seno de θ, de θ, de φ, na direção radial. Tá? Onde o dA vai ser isso aí. A potência total radiada é uma coisa assim, é a integral daquela expressão que eu tinha colocado aqui. Certo? A potência total emitida pela fonte, quanto vale? Você integra aquela expressão, mas é equivalente a fazer isso aqui. Limite quando R tende a infinito da integral de superfície fechada, porque você vai ter daí o volume lá longe da fonte, que está aqui na origem do sistema, o Poynting que está indo para fora. Tá? Se não tem radiação, essa integral dá zero. Se tem radiação, você vai ter um fluxo indo para fora do volume, esse volume com um raio muito grande, muito longe da fonte. Na prática não precisa ser infinito, né? Mas o quanto é o R tendendo a infinito na prática? Na prática, R muito maior do que o lambda, do que o comprimento de onda. Na prática é isso. Tá? Você pode também pensar em situações, por exemplo, o seu forno de micro-ondas. Né? O que acontece? Tente entender o que acontece dentro do forno. Lá dentro você coloca um material que tem água. A água tem, de alguma maneira, as cargas lá que quando você joga a radiação de micro-ondas para dentro, veja só, tem um volume fechado, você está injetando Poynting lá para dentro. O que produz lá dentro? Acúmulo da energia eletromagnética. Então esse é o caso, né? Em que você teria no forno de micro-ondas uma cavidade, essa cavidade tem uma fonte aqui de radiação, que é uma válvula magnetron, está jogando radiação lá para dentro, ou seja, tem Poynting entrando aqui, tem Poynting médio entrando para dentro da cavidade, então isso aqui é a cavidade do forno. O que tem lá dentro? Uma densidade total, que é a energia eletromagnética mais energia mecânica.
o que vai acontecer? Se você colocar a vazio, vai acumular energia eletromagnética lá dentro, uma parte vai refletir, aí quem vai ter que assumir a bronca é o próprio magnetron, então você pode danificar o equipamento, porque a radiação volta para ele, reflete nas paredes, uma parte volta, ele vai ter que consumir, tá? Então você pode estragar a fonte. Ou você colocou o meio material lá, tem água, a água tem as moléculas que vibram nessas frequências aí, você está fazendo o quê? Além de, em certas partes, acumular campo eletromagnético, porque o pointing está sendo bombeado constantemente, praticamente lá para dentro, você está transferindo do pointing para o sistema de partículas. E eles estão convertendo isso em movimento vibracional, energia cinética. Então você está fazendo o quê? Fazendo o divergente ds ser menor que zero, porque não está divergindo, está convergindo para dentro, né? Você está fazendo uma convergência. E se você integrar isso aqui, se você integrar esta quantidade aqui, você vai ver o seguinte, né? Que você vai ter um du/dt total crescendo lá dentro. Esse cara cresce, se o divergente ds é menor que zero, a energia total lá dentro aumenta. E aumenta por quê? Porque está acumulando radiação, então a densidade de energia eletromagnética aumenta e você está aquecendo o alimento. Vibração mecânica. Tá? Se for a vazio, tá? Desprezando que uma parte vai voltar, vai ser consumida lá pela válvula e pelo sistema que você não deve fazer, tá? Se você jogar uma quantidade de energia eletromagnética lá dentro a vazio, também tem as paredes condutoras, que não são ideais, e elas vão consumir uma parte, vão consumir, no final das contas, a energia armazenada lá dentro. Então, se você ligou a vazio, deixou 2 minutos ligado, desligou, tá? O que aconteceu? Aqueceu as paredes condutoras. E aí isso foi transformado também em energia mecânica. Né? Em nanosegundos, isso praticamente que consome lá dentro. Né? Mas você pode pensar em muitas outras situações. O que mais importa é vetor de Poynting. Essa quantidade é o transporte, mede a quantidade de energia transportada, a densidade de potência radiada por uma antena, e assim vai. Então, essa quantidade você tem que saber muito bem a definição para que serve. Serve para medir justamente a energia transportada pelas ondas eletromagnéticas. Na próxima aula já teremos o início às ondas eletromagnéticas. Até lá!